Boa noite novamente a todos vocês. Hoje na nossa palestra nós vamos tentar fazer uma pequena reflexão com vocês sobre um tema que eu acho que é muito atual, que é a questão da ética. Nós brasileiros estamos passando por uns momentos em que essa palavra tem sido muito usada, né? Muitas vezes pela sua falta. E é uma coisa que está muito presente nos noticiários, em qualquer esfera pública, privada, né? O que a gente vê todo dia é que parece que onde se mexe, né, a gente descobre desonestidade, infelizmente. E não é só uma questão de político ou não, é a nossa sociedade como um todo que está passando por um momento muito difícil. E eu resolvi então hoje falar um pouquinho sobre ética, porque a gente ouve muito essa palavra, mas eu, pelo menos, não tinha uma noção exata do que essa palavra quer dizer, ética. Quando falam ética, o que é ética, no final das contas? Será ética é igual a lei? Ética é igual a moral? Né? O que é ética? Ética é igual aqui, é igual lá no Japão, na China, no Uruguai, na Itália? Né? Afinal de contas, o que é ética? Será que ética é demonstrar preocupação pública com a honestidade e o caráter, mas quando ninguém estiver olhando, continuar se comportando mal como sempre? Será que é falar mal daqueles que foram pegos em situação de desonestidade, como se isso fosse um novo tipo de ideologia política ou social, independente de sermos nós honestos ou não? Hoje virou moda, né? Todo mundo que tem um microfone na mão, né, fica cantando glórias à honestidade e falando mal da desonestidade dos outros. E muitas vezes a pessoa que está falando, a gente sabe que não é bem uma pessoa, um exemplo de honestidade, né, de um ser ético. Temos até o exemplo que chega a ser engraçado, daquela deputada que foi votar, né, e fez uma ode à administração do esposo dela, um prefeito municipal. No outro dia ele foi preso, né? Então, assim, o valor real, né, dessa questão ética, parece que as pessoas desconhecem. Mas, no final das contas, o que é ética? A palavra ética, que é muito citada na filosofia, por isso mesmo, né, vem lá desde o tempo dos gregos, vem da palavra ethos. Em sua etimologia, ethos significa literalmente morada, habitar, refúgio, casa. O lugar onde as pessoas habitam. Mas, para os filósofos, a palavra se refere a caráter, índole, natureza. Talvez, se a gente pegasse por um viés, né, o lugar onde as pessoas habitam. Onde nós habitamos, nós, seres humanos, onde nós habitamos? Primeiro de qualquer coisa, nós habitamos o nosso corpo. Nossa morada, a primeira de todas, é o nosso corpo, né? E o nosso corpo, dentro da tradição iorubá, mitologia africana, dos orixás, o nosso corpo, nós ganhamos, todo ele foi feito por Oxalá. E Oxalá é o orixá da ética. Não é de graça que Oxalá veste branco. Talvez a natureza humana que Oxalá nos deu para habitar em nós. Podemos dizer também que ética é um conjunto de valores e princípios. Valores e princípios. Ética está ligada a isso. Valores e princípios. De inspirações e indicações que valem para todos, pois estão ancorados na nossa própria humanidade. A nossa humanidade tem tudo a ver com Oxalá. A nossa humanidade vem de Oxalá, vem da ética. Nesse sentido, a ética é um tipo de postura e se refere ao modo de ser, à natureza da ação humana, ou seja, como lidar diante das situações da vida e ao modo como convivemos e estabelecemos relações uns com os outros.
É uma postura pessoal que pressupõe uma liberdade de escolha que só nós humanos temos. Seria como a humanidade no agir. É no agir que nós demonstramos a ética, na prática. Mas o que significa agir humanamente? Seria a aplicação prática de princípios e valores essencialmente humanos e que podem assim ser reconhecidos por qualquer um de nós. Eu tenho um exemplo aqui, nada como uma imagem, né? Às vezes para a gente tratar de uma ideia. Tem uma série bem antiga da editora Brasiliense, lá da década de 80, que era um livro de bolsa, assim, o que é sociologia, o que é história, o que é isso, o que é aquilo, e tinha o que é ética. E aí tem uma figura aqui, ó, um ringue, tá pequeno, não sei se vocês conseguem ver, é um ringue, tá um juiz no meio, no canto de cá tem um lutador franzino, pequenininho, do outro lado um cara que é 2 vezes o tamanho dele. O que vocês pensam, né, olhando uma imagem dessa? Nós, enquanto humanos, olhamos uma coisa dessa aqui. Né? 2 pessoas vão lutar, uma é o dobro do tamanho da outra. Né? É uma imagem que passa essa ideia da ética. Né? Nós, humanos, temos valores e princípios, a maioria deles, se não a totalidade, que nós, enquanto humanos, admitimos, né, como um patrimônio nosso. E um deles é esse. Né? Como é que é a questão da injustiça? Como é que um cara franzino, pequenininho, vai lutar com um cara que é 2 vezes meia o tamanho dele? Isso não é justo. Né? Isso é uma coisa nossa, humano. Muitas vezes a gente está vendo qualquer coisa, se tem um lado mais fraco, flagrantemente mais fraco, né? Contra um lado mais forte, a gente tem essa tendência, né, de se colocar ao lado do mais fraco. Esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento que trata a ética. Um primeiro exemplo de princípio do agir humano, chamado por isso de regra de ouro, é esse. Muito conhecido nosso. Não faças ao outro o que não queres que te façam a ti. Ou, positivamente, faça ao outro o que queres que te façam a ti. Esse princípio áureo pode ser traduzido também pela expressão de Jesus, testemunhada em todas as religiões. Ama o próximo como a ti mesmo. Ou melhor, né? Ama a Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. É o princípio do amor universal e incondicional. Quem não quer ser amado? Quem de nós não gosta de ser amado? O ser humano que não gosta de ser amado não está bem. Está mal, está doente, tem algum problema. Né? É natural do ser humano que nós gostemos de ser amados. Quem não quer amar? Alguém quer ser odiado ou ser tratado com fria indiferença? Acho que ninguém, né? Então, isso é um exemplo prático de um princípio humano, o princípio do amor incondicional, o princípio do amor. Né? Nós gostamos de amar e gostamos de ser amados. Outro princípio reside na solidariedade universal. Se nossos pais não fossem solidários conosco quando nascemos e nos tivessem rejeitado, não estaríamos aqui para falar de tudo isso. Se na sociedade não respeitamos as normas coletivas em solidariedade para com todos, a vida seria impossível. A solidariedade, para existir de fato, precisa sempre ser solidariedade a partir de baixo, dos últimos e dos que mais sofrem. A solidariedade se manifesta então como compaixão. Compaixão quer dizer ter a mesma paixão que o outro, alegrar-se com o outro, sofrer com o outro para que ele nunca se sinta só em seu sofrimento, construir junto algo bom para todos. Isso é muito humano. A solidariedade é muito humana. Embora muitas vezes no nosso dia a dia
a gente tenha oportunidade de vivenciar o contrário. Infelizmente, é o que eu digo, nós estamos passando por um momento em que a ética está faltando muito falta para nós. Esses valores, esses princípios fundamentais da nossa humanidade estão um pouco esquecidos. E basta andar na rua, andar de carro, em qualquer lugar, né? Nós temos exemplos disso, dessa falta de solidariedade. Pertence também à humanidade essencial a capacidade e a vontade de perdoar. Todos somos falíveis. Todos, sem exceção, somos falíveis. Todos nós aqui e todos que são humanos são falíveis. Podemos errar involuntariamente e prejudicar o outro conscientemente. Como gostaríamos de ser perdoados, devemos também nos perdoar. Perdoar significa não deixar que o erro e o ódio tenham a última palavra. Perdoar é conceder uma chance ao outro para que possa refazer as relações boas. Tais princípios e inspirações formam a ética. Há muitos mais princípios, né? São exemplos. Sempre que surge o outro diante de mim, aí surge o imperativo ético de tratá-lo humanamente. Sem tais valores, a vida se torna impossível. Por isso, ethos, de onde vem ética, significava para os gregos a casa. Na casa, cada coisa tem seu lugar, e os que nela habitam devem ordenar seus comportamentos para que todos possam se sentir bem. Hoje, a casa não é apenas a casa individual de cada pessoa, é também a cidade, o estado e o planeta Terra como casa comum. Eis, pois, o que é a ética. E moral, né? Se a ética são esses princípios e valores fundamentais da nossa humanidade, que eu li aqui esses exemplos, né? O que seria moral? A forma concreta como a ética é vivida na prática depende de cada cultura, que é sempre diferente da outra. Um indígena, um chinês, um africano vivem do seu jeito o amor, o cuidado, a solidariedade, o perdão. Esse jeito diferente de viver chamamos de moral. Cada povo vive esses princípios e valores fundamentais da sua forma. Vamos dar um exemplo. Ética existe uma só para todos. Moral existem muitas, consoante as maneiras diferentes como os seres humanos organizam a vida. Vamos dar um exemplo. Importante é ter uma casa. A casa, a morada que a gente habita, a ética, né? O estilo e a maneira de construí-la pode variar. Isso é a moral. Isso pelo mundo inteiro a gente vê formas de construções diferentes, né? Então, isso é moral. O estilo, a maneira de construí-la pode variar. Pode ser simples, rústica, moderna, colonial, gótica, contanto que seja casa habitável. Assim é com a ética e a moral. E o final das contas, o que a religião tem a ver com isso? A religião, será que tem a ver com isso? Com essa questão ética, questão de moral? Eu acho que tem tudo a ver, principalmente na Umbanda. Nós estamos vivendo esse ano, o Orixá Regente não é de graça, o Orixá Regente é Oxalá. Então, minha gente, vamos aproveitar e vamos, em todas as nossas ações do nosso dia a dia, pensar como um ser humano, trazer esses valores fundamentais, essa ética humana que vive dentro de nós, e vamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Antes de qualquer coisa, antes de nos preocupar
com os outros, com os políticos, com o presidente, com fulano, com ciclano. Não, importa é nós. Nós, todo esse pessoal saiu do meio de nós, não veio de Marte. Né? Todos eles são brasileiros como nós, saíram do meio de nós. Então, somos nós que estamos fazendo isso. Então, vamos viver na prática os valores e os princípios humanos. Ok? Obrigado pela atenção. Vamos passar agora para o ritual do fogo.